Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Bom, tô regravando essa aula aqui novamente, já tem uma aula, mesmo nome, mesmo título aqui. É porque o primeiro vídeo não ficou muito legal, o início ficou ruim, ficou sem som, não entendi porquê, depois a imagem ficou travando. Então a minha ideia é estar refazendo com uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Bom, então esse tema da aula de hoje é falar sobre os principais conceitos da geografia e o objetivo aqui é a gente conhecer esses conceitos como lugar, território, paisagem, região e espaço geográfico, beleza? Se o assunto te interessa, vem pra cá comigo. Primeiro vamos falar da geografia como uma ciência. Sim, a geografia é uma ciência e eu posso datar a geografia desde o surgimento das primeiras civilizações, porque desde lá do início lá da ciência geográfica, o ser humano precisava se localizar através das estrelas, através dos pontos de referência de montanha, morro e por aí vai. Ele precisava saber o relevo para saber onde estava, se tinha alimento ou não, sobre a vegetação, se estava próximo, afastado do rio, saber se onde ele estava era plano ou era acidentado. Então, desde essa época, os seres humanos, eles utilizam geografia. Então, eu posso falar de geografia como uma ciência milenar. Não com o nome geografia, ela não surgiu assim com o nome geografia, mas o conhecimento geográfico surgiu desde as primeiras civilizações de fato. Então, por esse motivo, eu posso falar que a geografia é uma ciência milenar. E da onde veio esse conhecimento? Bom, esse conhecimento ele foi formado através do acúmulo de conhecimento através desses longos anos. E por isso formou-se o conhecimento geográfico. Hoje a geografia ela é baseada, ela é pautada em alguns conceitos chaves. E esses conceitos ela está presente em toda a geografia, seja ela política, territorial, geografia financeira, econômica, social, física, não importa. A geografia ela sempre vai trazer com ela esses conceitos que são bases, esses conceitos que fazem uma diferença tremenda quando a gente fala do estudo de geografia, beleza? Bom, como falei, o primeiro conceito que eu quero falar com vocês é o conceito de lugar. Sim, para a geografia, lugar não é qualquer lugar. Lugar não é qualquer cantinho. Não, para a geografia, lugar tem que fazer sentido, tem que ter uma relação de afeto com você. Você tem que ter algum tipo de relação com esse lugar. Pode ser a sua casa, a sua rua, o seu quarto, a escola onde você frequenta, ou o shopping que você foi no final de semana, não importa. Para a geografia, lugar é esse lugar que vai trazer algum tipo de afetividade, algum tipo de relação com você. Então, para a geografia, vai limitar um pouquinho essa questão de lugar. Aí você fala, então, por exemplo, Nova York não é um lugar para mim, eu nunca fui em Nova York. Bom, depende. Você já viu algum filme, algum desenho, algum seriado que se passa em Nova York, você se conectou com esse lugar através desse filme? Então, provavelmente sim. Eu já vi diversos filmes, Nova York foi um exemplo bem banal, mas diversos filmes de diversos lugares. Então, acaba gerando uma relação com esse lugar. O outro, por exemplo, qualquer objeto, essa caneta aqui, por exemplo, acredito que ela veio da China, ou pode vir do Brasil, não importa, não sei de onde ela veio, mas pelo fato de ela estar aqui comigo, aqui, eu tenho uma relação muito próxima do lugar de onde ela foi. Então, sem o mesmo saber dela. Então, para a geografia, lugar é esse lugar de afetividade, um lugar onde vai gerar relacionamento com você, às vezes mesmo sem a gente saber. Um outro conceito muito interessante para falar sobre isso é o conceito de paisagem. As paisagens bonitas, as paisagens feias, existe isso. Para a geografia, paisagem é tudo aquilo que eu consigo ver ao alcance dos meus olhos. Então, agora, no momento, eu estou vendo uma paisagem totalmente diferente da sua. Agora eu estou vendo a tela do computador, o celular, estou vendo as luzes, estou vendo minha imagem no celular. Então, eu tenho uma paisagem aqui totalmente diferente de você. Provavelmente a sua paisagem é totalmente diferente. Comenta aí qual que é a sua paisagem no momento. É interessante a gente ver que para o geógrafo Milton Santos, que foi um grande geógrafo, para ele, paisagem não é só aquilo que eu posso ver.
mas sim é tudo aquilo que eu posso ouvir, cheirar, sentir. Ou seja, esse conceito ele amplifica, ele cresce. O conceito de paisagem ele aumenta muito, porque paisagem para mim não é só aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu estou ouvindo, sentindo. Por exemplo, não sei se você está ouvindo agora está passando uma moto aqui na minha rua. Isso é interessante a gente ver o quê? Que para mim esse barulho da moto está fazendo parte da minha paisagem. Então, para a geografia, a paisagem é tudo aquilo que eu consigo ver e também ouvir, sentir, cheirar e por aí vai. A paisagem eu divido em dois tipos de paisagem: as paisagens naturais e as paisagens culturais. Que paisagens são essas? Bom, as paisagens naturais, como o próprio nome fala, é aquela paisagem que é constituída predominantemente de elementos naturais. Como assim? Aqui, ó, nessa segunda imagem aqui, eu tenho um exemplo de paisagem natural. Eu vou ter a cachoeira, o lago, a vegetação, o relevo dessa escarpa. Eu vou ter aqui o morro lá no fundo, a vegetação como um todo. Então eu tenho presença aqui, o predomínio de elementos naturais. Então, para mim, para a geografia, essa paisagem aqui é uma paisagem natural. Acima, aqui eu tenho um exemplo de paisagem cultural, ou paisagem construída, ou paisagem humanizada. São exemplos, são sinônimos e tanto faz. Você pode ouvir qualquer uma dessas nomenclaturas, beleza? Bom, aqui eu tenho também o predomínio de elementos culturais. Da mesma forma que paisagem natural é o predomínio de elementos naturais, paisagem cultural é o predomínio de elementos culturais. Então, é interessante observar que aqui eu tenho a ponte, eu vou ter essa proteção, eu vou ter aqui ao fundo os prédios, os barcos. Você fala, professor, mas tem um mar que é um elemento natural, então não seria uma paisagem mista? Não, não existe isso. Bom, para a geografia, o predomínio aqui dos elementos são elementos construídos ou inseridos pelos seres humanos. Então, por esse motivo, eu vou classificar essa imagem aqui como uma paisagem construída, uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural. Como falei, você escolhe como você queira chamar. Aí tem uma dúvida que sempre surge. Essa paisagem, a terceira paisagem aqui. Aqui eu tenho uma fazenda, uma plantação de cana-de-açúcar. Você fala, essa paisagem aí é natural. Com certeza, tem um monte de elementos naturais aqui. Só que não. Por quê? Mesmo a cana-de-açúcar sendo um elemento natural, ela nascer enfileirada, uma ao lado da outra, tudo certinho assim, isso não é natural. Isso está me indicando que o ser humano inseriu esse elemento aí. Então, essa imagem aqui também é uma imagem humanizada, é uma imagem construída com elementos inseridos pelos seres humanos. Então, é uma imagem cultural, uma paisagem cultural. Um outro conceito muito interessante é o conceito de território. Território é uma porção do espaço geográfico delimitado por fronteiras onde alguém exerce poder e existem leis bem específicas. Um exemplo, território brasileiro. Território brasileiro é uma porção do espaço geográfico delimitado por fronteira, uma fronteira bem grande, por sinal, e também aqui tem leis no qual, se você não seguir, você vai preso. Então, é interessante observar que todo o país pode ser considerado um território. Território americano, território chileno, território argentino, território inglês, espanhol e por aí vai. Então, território, ela vai ter essa característica, na onde vai ter alguém tomando o controle daquele lugar e vai ter uma fronteira delimitada. O que é fronteira? Você pode me perguntar. Fronteira são são linhas imaginárias no qual divide um território de outro. Por exemplo, um rio, uma ponte, um mar, uma serra. Essas fronteiras podem ser elementos naturais, como falei, rio, serra, vale, um morro, uma elevação, ou pode ser também elementos construídos, uma ponte, uma estrada, um muro. Então nós temos elementos, nós temos o território, esse elemento que é a fronteira, que acaba sendo esse elemento de divisão. Aí você fala, mas só os países são territórios? Não.
Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, conhecemos um território bem complicado, que é o território do tráfico. Sim, se você ver as barricadas aqui embaixo, quem mora aqui no Rio de Janeiro vai conhecer muito bem essa imagem. Nós temos aqui barricadas que vai fazer como se fosse a fronteira, indicando que se você não seguir a lei, a nossa lei, a partir desse lugar, você vai ter algum tipo de sanção. E que lei é essa? Abaixar os vidros, ligar a luz do salão, do carro, abaixar o farol, ligar o alerta. Se você não fizer isso, você poderá sofrer a sanção lá do tráfico, que é, felizmente, a morte. Então nós temos o que? Um território dentro de outro território. Ah, e detalhe, não esqueça, todo território alguém está exercendo poder, beleza? Vamos falar aqui sobre região. Região é uma porção do espaço geográfico no qual vai ser dividida em características distintas. Uma região, ela vai ter uma característica tão peculiar que vai fazer eu classificar essa região. O ser humano, ele divide tudo em regiões. O ato de regionalizar é natural dos seres humanos. Quer um exemplo? Após quando você vai arrumar o seu quarto, seu guarda-roupa, você divide as roupas novas, das roupas de usar em casa, das roupas íntimas, das roupas das calças, das bermudas, das blusas, ou seja, você acaba regionalizando o seu guarda-roupa e nem percebe. Então, é interessante ver que o ato de regionalizar, de criar regiões, é do ser humano. Então, eu tenho que uma região, eu vou ter uma característica no qual ela vai se destacar, então eu vou classificar. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho região norte, região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Qual seria a característica da região norte? Seria todos os estados que possuem a floresta amazônica em mais de 50% do seu território. Já a região nordeste eu tenho o sertão. Na região sudeste eu vou ter aqui os estados mais ricos, mais populosos, mais urbanizados do Brasil. Aqui a região sul eu vou ter essa região subtropical, abaixo da linha de Capricórnio. E aqui no centro-oeste eu vou ter o Cerrado, o centro do Brasil. É interessante observar que toda a região não é algo fixo. Nós podemos estar sempre mudando, alterando o nome dela. O próprio território brasileiro já alterou as suas regiões diversas vezes. Diversas vezes a regionalização do Brasil ela foi alterada. Essa regionalização que nós temos é de 1969. Então, desde lá, nossa regionalização não mudou, mas tem projetos para alterá-la. Uma outra forma de regionalizar também, um outro exemplo também que eu posso dar, por exemplo, eu tenho aqui um lugar onde tem muita serra, eu vou chamar de região serrana. Um lugar próximo ao litoral, região litorânea. Um lugar onde é influenciado pela metrópole, região metropolitana. Então eu vou ter regiões distintas. E o último conceito aqui que eu quero falar é sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico é qualquer porção do espaço do nosso planeta no qual existe alguma interação do ser humano com o meio ambiente. Então, se existe interação do ser humano com o meio ambiente, se existe alguma modificação que o ser humano fez, então ali é espaço geográfico. Aí eu tenho exemplos como ilhas desertas, lá no centro da Antártida, no meio da floresta amazônica, que provavelmente não é caracterizado como um espaço geográfico. É claro que existem dois tipos de estudos. Existe uma linha de geógrafos que falam que esses lugares não são espaços geográficos, porque o ser humano não alterou, não modificou nada. Já para outra linha de estudo dos cientistas, estudiosos geográficos, falam que sim, que esse lugar é espaço geográfico, porque hoje, com a globalização, com a poluição que o ser humano acaba gerando, com o aquecimento global, acaba assim afetando, mesmo que seja minimamente aquele lugar. Então, acaba assim afetando e alterando, tendo algum tipo de relação. Então, todos os lugares do nosso planeta seria um espaço geográfico. Bom, existem dois conceitos, você pode ouvir tanto versões de um jeito quanto de outro. É interessante você conhecer os dois porque as duas são bem baseadas. Eu acredito que todo o nosso planeta, ele é um espaço geográfico, mas como eu falei com você, existem outras vertentes, existem outras formas de estudar. Pesquise como o seu livro, como a sua banca, onde você prova, entende espaço geográfico para você não ter essa dúvida na hora da prova, beleza? Bom,
Um outro exemplo que eu gosto de dar espaço geográfico é o que o espaço geográfico ele é construído, ele é transformado. Por exemplo, eu tenho esse quadrinho aqui, ó, de uma paisagem natural, aonde eu não tinha nada, eu tinha elementos naturais. Até que o ser humano chegou e construiu uma linha ferroviária, alguém foi lá e construiu uma casinha, e assim aquele lugar ele foi sendo transformado, ele foi sendo modificado, até chegar a uma área totalmente urbanizada. É interessante observar que o espaço geográfico ele não é fixo, ele é altamente transformado, ele é altamente modificado, ele está em constante transformação. Quer um exemplo? Pega a rua, o bairro onde você mora, pega os últimos 5 anos, vê se não chegou nada novo, uma casa, um shopping, um mercado, uma farmácia, uma loja, uma rua que foi asfaltada ou não. Ou seja, o espaço geográfico ele está constantemente sendo transformado, constantemente sendo modificado. Até mesmo você pode observar aqui, ó, desse quadrinho que já está bem urbanizado para cá, já foi alterado muita coisa. Então, o espaço geográfico ele é constantemente transformado, constantemente alterado. Bom, ficamos por aqui. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Siga lá o canal do Instagram e também o canal aqui do YouTube. Se esse vídeo foi interessante para você, dê um like, compartilhe com seus colegas e qualquer dúvida, coloque aqui que nós vamos estar, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Beleza? Breve vou estar também, estou criando uma comunidade, um site onde você pode baixar todos os arquivos, todos os slides aqui. Então, se até o momento não foi, aguarda um pouquinho. Mas se você, a partir do tempo que você viu esse vídeo, procura que provavelmente vai ter aqui na descrição o link do site para você estar entrando lá e baixando esse arquivo aqui, tá bom? Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Abraço.